Bem, meus amigos, ainda estou rouco, infelizmente, não era para me estar gravando, mas hoje eu não posso deixar passar batido, que hoje é 28 de agosto, faz um mês que aconteceram as eleições na Venezuela e que mudou a história da América Latina, né? Eu digo que mudou a história porque isso está acontecendo aos poucos, e esse vídeo é sobre isso, tá certo? Nós vamos mostrar aqui, né, a passeata da Maria Corina, lá na Venezuela, nesse dia 28, né, as ruas lotadas, a mulher soberana lá em cima do carro de som, né, desfilando em carro aberto. Vamos mostrar a situação difícil do presidente Lula, né, diante do desafio de ter que defender o governo de Maduro, porque na verdade ele está defendendo o governo de Maduro, até onde a gente entende, né? O Brasil não reconheceu a vitória do Maduro. Mas isso não quer dizer que o governo do Brasil hoje apoia o Maduro, né? De uma certa forma, nós vamos provar aqui que existe sim um alinhamento entre o governo, né, e o presidente Lula com o ditador Maduro, tá certo? Infelizmente, é a sina do que está acontecendo hoje, né? E o que pode acontecer. Então, o desconforto de Lula tendo que administrar uma situação dessa com o seu padrinho, que é o Nicolás, né? Nicolás Maduro, e nós vamos mostrar tudo isso aqui, tá certo? Então, eu vou falar pouco, dessa vez eu vou falar pouco. Vou tentar falar pouco, tá bom? Vamos começar mostrando, né, o que foi a Maria Corina hoje lá na Venezuela, em Caracas, né? Ela desfilando em carro aberto, né? Essa multidão acompanhando a Maria Corina, ela chegando, né, num carro de som, toda recebendo. E assim, né, hoje a Maria Corina está cotada para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ela é uma referência mundial hoje, né, de transformação, de salvar um povo de um regime autoritário, né, de tirar a Venezuela, uma das ditaduras mais antigas da América Latina, né? E ela está se sobressaindo. Porque é um pueblo indomable, que sabe que nos temos que cuidar para poder terminar nuestra tarea y llegar hasta el final. Hoy cumplimos un mes desde que tenemos un nuevo presidente electo, Edmundo González Urrutia. Un mes que como presidente electo se está relacionando con el resto del mundo que hoy nos acompaña. Una vez que Maduro quedó descubierto en su farsa, fue el descalabro total. Frente a esta evidencia, el régimen optó por dos estrategias. Una, tratar de lavarse la cara y buscar legitimidad a través del Tribunal Supremo de Justicia. La otra fue la represión que comenzó esa misma noche. Con relación al TSJ del horror, de la tiranía, eso se dice en criollo, le salió el tiro por la culata. Porque ellos creían que con esa decisión, que ni sentencia se puede llamar, iban a engañar a algunos países de afuera o darles excusa para que con esa vagabundería alguien reconociera el fraude del CNI. ¿Saben qué? Nadie aceptó esa trampa. Nadie. Al contrario, pusieron al TSJ como un brazo de represión y persecución política en su lugar. Y al final... se me adelantaron porque lo que yo les iba a decir y no le echaron bola. No se atrevieron.
No. Hoy el mundo reconoce la verdad. El pueblo de Venezuela votó por el cambio y Edmundo González Urrutia es nuestro presidente electo. Tomás. Porque además algo les quedó claro. Acta, mata, sentencia. Acta, mata, sentencia. Que lo vean clarito. ¿Qué dice aquí? Y eso es lo que le hemos demostrado al mundo. El acta que nuestros testigos, los héroes de este proceso, a quienes hoy le estamos haciendo un nuevo testimonio de admiración y respeto. Lo que ese día hicimos ha establecido un nuevo estándar de defensa del voto para el mundo entero. Hicimos historia y ahora vamos a cobrar. Ahora toca cobrar. Eu disse que as mulheres é que iam mudar a história desse mundo, né? Lembra quando eu falei isso? Eu falei, a turma que me acompanha pode lembrar disso. Eu falei, não existe em qualquer lugar desse planeta, por mais poderoso que esse homem seja, que ele não tenha saído de dentro de um útero de uma mulher. Então, meu amigo, quando as mulheres resolvem bater o pé, não há homem que abaixe a cabeça. E Edmundo Gonçalves está realmente, né, encurralado. Está dormindo em bunker, está enclausulado lá no seu palácio. Não fala com o mundo, porque o mundo não quer falar com ele, só quer falar com o Edmundo, né, Gonçalves, que ganhou, e com Maria Corina. Bem, ainda fala com alguns, né? Tipo Lula, tipo o presidente, né, da Colômbia, mas assim, constrangido, em off. É sobre isso que nós vamos falar aqui, tá certo? Então vamos entender isso. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você que está chegando agora. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 350 da nossa Comissão Cidadã de Inquérito, uma comissão criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Aqui está a nossa chave Pix e através desse valor, jpnoticias@gmail.com, ali você contribui para essa Comissão Cidadã de Inquérito com qualquer valor, tá certo, gente? Tá chegando o fim de mês. Nós já comunicamos a turma aí, né, tem que pagar a fatura do cartão, e aí a gente conta com a colaboração daqueles que podem ajudar. Aqueles que podem ajudar com Pix, que ajudem com Pix. Aqueles que podem ajudar comentando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal, também podem ajudar, tá certo? O importante é a gente unir forças para criar, né, essa corrente positiva para pacificar a nação brasileira, para chegar à verdade, para restabelecer a democracia e o devido processo legal e o Estado democrático de direito. Tá certo? Somos todos um. A América Latina é um povo só. Tá certo? Então vamos entender agora. Eu fiz uns recortes aqui, espero ser rápido. Vamos chegar lá, tá certo? Vamos começar com esse mapa aqui, ó. Bem, em 2002, o Lula ganhou para presidente aqui pela primeira vez com urna eletrônica, tá certo? E aí, a Venezuela, presta atenção, deixa eu voltar aqui, peraí.
Calma, João. Vamos ficar em 2002 ainda, tá certo? Foi quando aconteceu as eleições via urna eletrônica. E aí o Brasil ganhou, né? Aí o Lula assumiu, o PT assumiu. A Argentina, né? A esquerda assumiu, a esquerda socialista, né? O Chile, a Venezuela, né? Cuba, né? E República Dominicana. Então, em 2002, essa turma aí assumiu, tá certo? O Peru era centro, não era nem esquerda nem direita, tá certo? O resto era tudo direita. Uruguai era direita, Paraguai era direita, Bolívia era direita, Colômbia era direita, Equador era direita, México era direita, tá certo? Só que com a chegada do Lula ao poder, começou a pensar no Fórum de São Paulo. E aí, com o nosso dinheiro e com alguns recursos externos, começaram a financiar, né, uma expansão do socialismo na América Latina, tá certo? E aí, em 2009, já tínhamos esse quadro na América Latina, né? Quase toda tomada pelo socialismo, né? O Brasil com o governo do PT, né? E aí você tinha Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, né? Venezuela, Equador, Cuba, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Nicarágua, Panamá, né? Tudo dominado pela esquerda, né? Essa esquerda socialista que estabeleceu o Foro de São Paulo, né? E aí a ideia era fazer a grande pátria socialista na América Latina, né? E se você reparar, a Venezuela e Cuba, né, são os mais antigos. Se você reparar aqui no começo, ó, a Venezuela já era de esquerda, tá certo? Ela foi a primeira a se tornar de esquerda antes, né, do Brasil. E aí veio o Hugo Chávez, né? E aí vamos chegar em 2017. Em 2017 aconteceu o quê? Aconteceu o impeachment da Dilma, né? 2015 para 2016, o impeachment da Dilma, assumiu o Temer, e aí houve uma guinada para a direita, tá certo? O Brasil passou a ser governado, né, pelo PMDB e o Alexandre de Moraes, que foi o carrasco, né, do governo da Dilma, junto com o Temer, né, foi para ser o ministro da Justiça. Aí a Argentina já era de direita, o Paraguai já era de direita, o Peru era de direita, a Colômbia era de direita, o México de direita, a Guatemala, El Salvador de direita, não, a Guatemala, Honduras, né? E Panamá, né? Aí você tinha de esquerda o Uruguai, o Chile, a Bolívia, o Equador, a Venezuela, como sempre, né? Ali a República Dominicana e Cuba, né? Esses eram os países que estavam na esquerda. Isso em 2017. Presta atenção, gente. Volta para mim aqui. Em 2017, a gente tinha um governo Temer. Tá certo? Porque caiu a Dilma, entrou o governo Temer, né? As eleições foi em 2018, e aí entrou a direita no Brasil com Bolsonaro. Mas bem, então em 2017, você viu o que virou, né? Daí de 2017 para frente. Mas presta atenção, mas João, se o Temer ganhou, foi o carrasco do governo da Dilma, e junto com ele, o Alexandre de Moraes, que foi o ministro da Justiça, depois ele foi para o Supremo, né? E essa turma da esquerda está engolindo o ministro da Justiça, que hoje virou ministro do STF, o Alexandre de Moraes, passou a ser de vilão o herói, né, do PT. Por quê? Por que será? Não é? Será porque quando o governo Bolsonaro assumiu, ele descobriu, né, ainda era
governo Temer ainda, né? Eles descobriram como é que foi que o PT fazia para ganhar a eleição. E como é que a Venezuela fazia para ganhar a eleição. Só que em vez dele levantar a poeira, né, e falar, vamos acabar com isso agora no Brasil. Não, ele não fez isso por quê? Porque quem estava governando era o Bolsonaro. E aí, o pessoal do PMDB, do Centrão, né, do PSDB, que tinham perdido a eleição para o Bolsonaro, não é a hora da gente fazer isso. Em vez de fazer, né, fazer como a Venezuela, né, vamos mostrar essa farsa. Não, vamos unir a essa farsa. E aí soltou o Lula, né, se aliou ao Lula, colocou o Alckmin de vice, usou dessa mesmo esquema que a Venezuela sempre usou para voltar ao poder. Então, por isso que de vilão, o Alexandre de Moraes, que foi o vilão da esquerda, do PT, junto com o Temer, que fez o impeachment da Dilma, passou a ser o herói. Tá entendendo? Então, voltando aqui, vamos lá. Em 2017 você tinha esse quadro aí, ó, tá certo? Aí em 2018 ganhou o Lula, quer dizer, ganhou o Bolsonaro, o Brasil continuou sendo de direita, mas com uma oposição forte da esquerda, tá certo? E aí, esse último quadro aqui, ó, 2023, tá certo? Aí o que aconteceu? A América do Sul virou de cabeça para baixo de novo. Aí o PT voltou, né, com o Alckmin de vice, nesse esquema que a Venezuela usou. A Venezuela se radicalizou mais ainda, passou a ser uma esquerda autoritária, basicamente uma ditadura, junto com a Nicarágua e Cuba, tá certo? E aí ficaram de direita só o Uruguai, o Paraguai, né, e o Equador. O resto tudo ficou direita, esquerda, até o México e até os Estados Unidos, porque o governo do Biden, Joe Biden, era de esquerda também, tá certo? Então, o Biden estava trazendo a América para a esquerda quase que toda socialista. Isso era grave. Aí os americanos acordaram lá, falaram, agora vamos virar esse jogo aqui, né? A Argentina virou, né? O Chile está querendo virar, a maioria está virando, tá certo? E aí, volta para mim aqui. Agora vamos chegar na questão de como o Brasil está se relacionando com essa questão da Venezuela, tá certo? Porque o Lula está muito incomodado. Como vocês viram aí, a Venezuela é uma das, né, das ditaduras de esquerda, vamos dizer assim, né, mais antiga da América Latina. Desde a época do Hugo Chávez, né, com Fidel Castro em Cuba e tal. Aí nós ainda estava vivo, né? E aí nós vamos escutar, né, a fala do Lula contando um pouco dessa história, né, da relação dele com a Venezuela, né? Porque o processo eleitoral a partir de 2002, né, que com aquelas compras das máquinas né, de apertar para fazer o voto, as primeiras máquinas vieram da Venezuela. Então, a Venezuela tem uma responsabilidade com esse governo de esquerda no Brasil. A Venezuela foi um catalisador, né, junto com Cuba, da expansão do socialismo na América do Sul, né? Agora vamos escutar um pouco dessa história aqui. E eu vou interrompendo. E aí você tem, ó, atualmente, né, de 2023 para 2024, essa questão aí, ó. O México está na esquerda, né? Você tem Argentina, Uruguai e Paraguai de direita, junto com o Equador. E parece que é o Panamá, né? Ali, que está no meio ali, que estão de direita. O México está com esquerda, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Brasil, né? Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, né? E por aí vai. Então, o que
o que vai acontecer com a Venezuela pode refletir nesse quadro e contaminar todo esse quadro vermelho que está aí. Ó. Por quê? Porque eles descobriram como é que a esquerda socialista fez para ganhar as eleições na América Latina. Tá certo? Vamos entrar aqui num debate. Bem, agora você vai ver aqui o desconforto do Lula junto com o presidente da Colômbia, né? É Petro, eu acho, né? Você vai ver que ele está desorientado, né? Deixa eu ver aqui. Percebe que ele está tenso. Ele está, olha só. Você vê que ele está até despenteado, ó. Sabe quando o cara está desconfortável? Então, o que ele estava fazendo aí? Ele estava criando aquela resolução junto com a Colômbia, né, sobre a questão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapaz, eu estava com isso aqui, rapaz. Eu perdi. Deixa quieto. Mas vamos voltar aqui. Eu estava com essa carta, né, com essa nota que os dois soltaram juntos, tanto a Colômbia quanto o Brasil. E os dois, né, no final da carta, Brasil e Colômbia, pedem o quê? Pedem o fim das sanções contra a Venezuela. Tá certo? Não reconhece a vitória da oposição, não desconhece a vitória do Maduro, né? Porque eles entendem que o Maduro ainda tem que provar, mostrando as atas, provando que ganhou, né? Então, eles estão ganhando tempo com o Maduro. Então, é uma parceria meio camuflada. Tanto a Colômbia, que tem uma ligação com a Venezuela, coisa das Farc, aquela coisa toda, né? E você vê o desconforto do Lula, né? Você percebe como é que o Lula está desconfortável diante disso. Eu estava com o texto aqui, eu ia soltar para vocês, né? Mas acabei não soltando. Mas aqui foram recentemente, né? O México saiu fora, aí ficaram os dois. E todos os dois estão, assim, sendo engolidos por essa crise da Venezuela, né? Enquanto o Edmundo Gonçalves, né, que é o presidente eleito pela oposição, está negociando com o mundo inteiro, né? Os dois aqui, Colômbia e Brasil, estão tentando salvar o governo do Maduro, entendeu? E aí eles fazem, e nesse desconforto, isolado do mundo, né, dos países democráticos do mundo, né, uma situação constrangedora, que é viver esse drama de ter que dar guarida para o governo do Maduro, que já está desacreditado, até pelo consórcio de mídia do Brasil aqui, né, que apoia o governo do PT. Certo? Então vamos entrar. Eu tinha carta aqui, cara, mas muita coisa, né? Vamos entrar agora um pouco no áudio do Lula, dando entrevista, e nós vamos entender isso aí, entendeu? Essa história dele com Maduro, porque isso é antigo. Um depende do outro, gente. Entendeu? Se um cai, o outro vai junto. Se a Venezuela cai, se esse esquema do Maduro cai na Venezuela, arrasta o Brasil junto. Por isso que eu estou dando importância para esse fato atualmente. Presta atenção. Presidente, para a gente encerrar, não posso deixar de lhe perguntar sobre a Venezuela. O senhor falou sobre isso ontem, mas a nota do seu partido lá atrás falava, inclusive, da democracia na Venezuela. O senhor acredita mesmo? A nota lhe constrange ou o senhor assinaria aquela nota ET? Alessandra, deixa te dizer uma coisa com muita clareza. Percebe que quando o cara está desconfortável, o Lula, quando ele está tranquilo, ele fica assim no bigode. Ele fica escutando assim no bigode. Agora, quando ele está tenso,
Ou ele fica passando a mão na cabeça, né? Ou ele fica esfregando a mão, ou ele fica arrumando a gola. A gola, como disse a senhora, pô, eu tô com o negócio entalado aqui, ó, né? Ela tá me enforcando, né? Percebe a reação dele com a pergunta, quando se pergunta sobre Venezuela, como é um tema assim, né? Dolorido, desconcertante para ele. Você vai ver ele com a mão assim. Presta atenção. Você já viu aquele livro que fala O Corpo Fala? Leia esse livro, O Corpo Fala. É muito interessante. Presidente, para a gente encerrar, não posso deixar de lhe perguntar sobre a Venezuela. O senhor falou sobre isso ontem, mas a nota do seu partido lá atrás falava, inclusive, da democracia na Venezuela. O senhor acredita mesmo? A nota lhe constrange ou o senhor assinaria aquela nota, ET? Alessandra, deixa eu te dizer uma coisa com muita clareza, ou melhor, Andressa, desculpa. Não tem problema. Dizer uma coisa para você com muita clareza. O partido não é obrigado a fazer o que o governo quer. E nenhum governo é obrigado a fazer o que o partido quer. Você vai estranhar, mas eu cuido dos problemas da Venezuela. Eu tinha 21 dias na presidência da República em 2003, quando eu fui na posse do presidente do Equador, e lá eu encontrei com Chávez, e lá tinha um problema de um referendo da briga do Chávez com a oposição. Eu propus a criação do grupo de amigos da Venezuela. Agora é a mesma coisa, teve uma eleição. Teve uma eleição. A oposição falou, eu ganhei as eleições. O Maduro falou, eu ganhei as eleições. O que eu estou pedindo para poder reconhecer? Eu quero, pelo menos, saber se foi verdade os números. Cadê a ata? Cadê a aferição das urnas? Quando o Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil... Veja, não tem problema. Ele tem o direito de colocar. Não vou impedir que coloque. Você percebe que ele está desconfortável, né? Porque o Maduro coloca em xeque as eleições do Brasil. Olha o que eu estou te falando, né? Como é que está arrastando um para o lado do outro e colocando os dois na mesmo balaio, tá certo? E outra coisa, ele lavou a cara também, né? Fez igual o Maduro, né? Não reconhece as atas que a oposição conseguiu tirar nas sessões eleitorais e fazer a computação dos votos. Entendeu? Então ele fala, cadê as atas? Olha, as atas já estão prontas. Tanto que o mundo democrático já reconheceu, né? E já fala que o Maduro fez uma fraude eleitoral. Mas ele não quer dar o braço a torcer. Entendeu? Por quê? Porque ele é aliado de Maduro. Ele depende do Maduro. Então quando o Maduro fala, mas as eleições do Brasil também são iguais aqui, né? Pessoal, tem problema aí. É quase uma chantagem para o Lula. Falou assim, compadre, parceiro, companheiro, meu comparsa, tô no sufoco. Você me salva aqui porque eu que ajudei você a fazer esse esquema aí. Tá entendendo? Então, repetindo aqui para você ver o desconforto dele. Vamos voltar aqui, que é muito interessante a gente analisar a fala do nosso, né? Do nosso não, do presidente do Brasil. Dizer uma coisa para você com muita clareza. O partido não é obrigado a fazer o que o governo quer. E nenhum governo é obrigado a fazer o que o partido quer. Você vai estranhar, mas eu cuido dos problemas da Venezuela. Eu tinha 21 dias na presidência da República em 2003, quando eu fui na posse do presidente do Equador, e lá eu encontrei com Chávez, e lá tinha um problema de um referendo da briga do Chávez com a oposição. Eu propus a criação do grupo de amigos da Venezuela. Agora é a mesma coisa, teve uma eleição. Teve uma eleição. A oposição falou, eu ganhei as eleições. O Maduro falou, eu ganhei as eleições. O que eu estou pedindo para poder reconhecer? Eu quero, pelo menos, saber se foi verdade os números. Cadê a ata? Cadê a aferição das urnas? Quando o Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que coloque. Eu mandei pessoas para lá, sabe, no dia da eleição. O dia da eleição foi normal, não teve briga, não teve muita coisa. Sabe, a oposição logo diz, eu ganhei. E o Maduro logo diz, eu ganhei. Mas ninguém tem prova. A oposição tem, né?
Tanto que o mundo democrático já reconheceu. Só que ele lava a cara para dizer que que não tem prova. Ou seja, ele faz vista grossa para a oposição, porque a ideia dele é continuar defendendo o Maduro. Ele quer salvar o governo do Maduro, para se salvar, entendeu? Continue vendo. A oposição tem que mostrar as atas para mostrar o resultado. Ele diz que tiveram 60% do voto, então mostre. Eles mostraram, a oposição mostrou, entendeu? E aí ele dá uma de João sem braço. Eles até O mostraram, Maduro né, disse pela que teve Fundação Carter. 61%, então mostre. Eu só posso reconhecer, sabe, se foi democrático, se eles botarem a prova de que houve uma eleição. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Ele não reconhece que o Maduro faz uma ditadura na Venezuela. Só ele, né? Talvez o Pietro, também da Colômbia. Bem, agora nós vamos por, como se diz, né? A cereja do bolo. Nós vamos mostrar para vocês que o Lula, além, né, ele não reconhece por quê? Não vou reconhecer que o Maduro ganhou, por quê? Porque tem eleições municipais no Brasil. Nós estamos em plena campanha. Isso já está dando um desgaste para o PT aqui fora de série. A esquerda está sofrendo na carne esse desgaste de ter que o Lula não defender, não se aliar aos países democráticos, né, que reconhecem a vitória de Edmundo Gonçalves e acusam o Maduro de fraude. Então, para ele está tendo um custo político enorme, mas ele não admite isso publicamente. Mas por baixo do pano, ele está trabalhando para salvar o governo do Maduro. E quem vai falar isso é o Maduro. Agora, recentemente, o Maduro teve que fazer uma reforma ampla nos ministérios. Ele precisa de pessoas de confiança, né? Porque ele nem dorme direito, de tão preocupado que ele está, né, de ser preso. Então, olha o que o Maduro vai falar e vai mostrar, porque o Maduro é o maior problema do Lula hoje. E o Lula não pode sair fora. São comparsas. Vamos ver. MST, mándame una brigada de 1000 hombres y mujeres de Brasil para producir en terra venezolana. Bem-vindo, Brasil! Bem-vindo! Bem-vindo, povo brasileiro! Bem-vindo! Povo brasileiro com Revolução Bolivariana! Eu falo português perfeito. Muito bem. Bem, o que vocês estão vendo aí é isso aí, ó, a turma do MST. Quer dizer, o MST é um braço do PT, é um braço do governo, do governo Lula, né? Desse governo atual. É como se fosse, na Venezuela, o que eles chamam de coletivo, que é uma milícia civil armada com apoio do governo, entendeu? O MST é um pouco parecido com isso, uma milícia armada, né, com apoio do governo do PT. Tanto que eles fazem invasão de terras, fazem um monte de coisa, né, e o governo apoia. Quando foram para a China, lá numa excursão, aquele líder do MST foi junto, bancado pelo PT. Então, o MST é um braço, né, de luta política. Então, quando o Maduro fala que o Brasil mandou um contingente de 1000, né, indivíduos brasileiros do MST para somar a fileira com o Maduro, né, para fortalecer o regime de repressão, porque eles vieram aqui para plantar. Bem, até parece que Venezuela
está precisando de mão de obra, né? Que lá está sobrando trabalho, né? É claro que não. É claro que o MST foi para lá para endurecer o regime ditatorial do Maduro, né? Para engrossar a fileira, né, da tirania. É lógico, é o que o mundo entende, é o que você vai entender. Então, vamos terminar repetindo a fala orgulhosa do Maduro, né, colocando o Lula numa sinuca de bico. Vamos ver de novo. MST, mándame una brigada de 1000 hombres y mujeres de Brasil para producir en terra venezolana. Bem-vindo, Brasil! Bem-vindo! Bem-vindo, povo brasileiro! Bem-vindo! Povo brasileiro com revolução bolivariana! Eu falo português perfeito. Muito bem. Então, por baixo dos panos, tá certo? Lógico, o PT, com o governo do PT, o governo do Lula, vai trabalhar para salvar o governo do Maduro, para salvar a ditadura do Maduro, para estabelecer força para que o Maduro consiga vencer esse golpe que ele está dando lá. Mas vai ficar difícil. E o que pode acontecer é, em vez do Maduro vencer, ele ser preso, enterrado e arrastar esse governo do Brasil junto com ele. Entendeu? Então, a minha missão aqui é pacificar o Brasil e chegar à verdade. Tá certo? A gente torce. Não estou falando, mas o PT faz um péssimo governo, o Maduro faz um péssimo governo. Não é essa a questão que está em jogo. O que está em jogo é a democracia. É estabelecer a vontade da maioria legitimada pelo sufrágio universal. Então, essa coisa de sequestrar, né, o processo eleitoral de uma nação e tomar conta e fazer disso como se fosse uma instituição privada de uma facção política, ideológica, isso não é bom. Se o PT ganhar nas eleições na boa, que os votos fossem apurados pela população brasileira e falasse, não, ganhou, tudo bem. Mas do jeito que é feito aqui e do jeito que a Venezuela está fazendo lá, entendeu? Não, o brasileiro não pode saber. Não tem que consultar. Aqui a última palavra é do TSE, assim como a última palavra lá é do CNE. Tá certo? Quer passar o trator em cima, né, da nação, em cima da soberania popular. Então, essa é a questão que nós estamos colocando aqui. Tá certo? Ganhe quem ganhar, mas que ganhe na moral, que ganhe no voto e que ganhe na transparência do voto. Tá? Nada de por baixo do pano. Isso a gente não quer. Tá ok? Então tá aqui, gente. Tá aqui minha chave Pix. Hoje é dia 28/8, um mês que aconteceu a eleição na Venezuela. Dedicamos uma boa parte desse material que fizemos esse mês para a Venezuela. Por quê? Porque isso está intercalado com o projeto da CCI, que é, né, justamente estabelecer a soberania nacional e a democracia plena. Não é essa democracia jogada para a boca para fora, né, para chacoalhar e turbinar a turma aí, para ficar criando fake news na internet para culpar a direita disso. Não. A gente quer a coisa séria. Então é por isso que nós estamos aqui e é por isso que eu tenho recebido os pics aí de vocês que me dá essa possibilidade, né, de planejar, de procurar, de pesquisar e trazer um conteúdo tão autêntico, tão valioso que você não vê em lugar nenhum. Só na CCI. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubra e abençoa todo esse povo maravilhoso da América Latina. Fiquem com Deus.